o nosso desafio não é especulação. Não é especular um Cristo. Não é especular uma igreja. Não é especular uma família. Não é especular o casamento. Não é tentar criar qual é a ideia mais incrível de igreja que eu poderia fazer hoje para poder conquistar os jovens da minha igreja, os adolescentes da minha igreja. Somos tentados a abandonar o caminho da graça e investir toda a nossa força e potência na nossa criatividade. Porque ela, meus irmãos, ela nos faz parecer tanto com Deus. Mas diferente de Deus, nós não conseguimos criar nada do nada. Não exercemos a creatio ex nihilo. Não podemos do nada criar algo. Nós criamos imitando a Ele. Toda a criação humana parte de um dado, de uma dádiva de Deus. Se você criou algo, foi porque Deus te deu algo. Quando o Léo estava falando das descobertas científicas, que coisa maravilhosa isso. O sujeito está procurando uma teoria X, explicar algo que é X. X é a preocupação dele, acontece Y, e ele descobre uma teoria Z. E essa teoria Z vai explicar tantas outras coisas. E isso que é uma dádiva. É uma dádiva, por isso que Calvino vai dizer nas Institutas, que se você está diante de um conhecimento maravilhoso, que causa êxtase, que você olha e diz assim, esta ciência glorifica a Deus. Se você rejeitar só porque esta ciência está na boca de um não cristão, você estaria entristecendo o Espírito Santo que o iluminou. A especulação não nos interessa. Ela tem o seu lugar, ela tem o seu contexto próprio. Mas quando se diz Cristo, quando se diz igreja, quando se diz tudo o que é real, meus irmãos, temos que dar lugar à imitação. Não temos que imaginar o que Jesus faria. Temos que fazer o que Jesus fez. Segundo desafio é a sinceridade. Trilling é um autor muito interessante, ele diz, num livro chamado Sinceridade e Autenticidade, a vida em sociedade e a afirmação do eu. Ele diz que há uma diferença enorme entre ser sincero e autêntico. E ele faz uma crítica da autenticidade contemporânea quando ele diz que as pessoas acham que elas podem ser autênticas. Faça um exercício agora de consciência de si, e você vai descobrir quão verdadeiras são as palavras que o Emílio hoje disse, quando nós somos essa espécie de malha, essa história que mais se parece com um mosaico de todas as nossas apreensões, de modelos e padrões que passaram em nossa vida. Ninguém é altamente original. Ninguém pode dizer com todas as letras, eu sou original, sou fruto de mim mesmo, nunca copiei ninguém. Nunca imitei ninguém. Só você olhar, qualquer pessoa que vai aprender um instrumento musical, você vai aprender a tocar guitarra, o sujeito vai mostrar para você e vai dizer, faz assim, ó. E aí você vai lá e imita. Você aprende uma língua imitando. Você aprende a comer imitando. A gente ensina um filho que está comendo, sendo um selvagem, porque eles só ficam mais domesticados dos 15 anos para cima, e olhe lá. As meninas, elas rapidamente são educadas, mas eles demoram. Então você tem que ensinar aquele ogro que está sob a sua responsabilidade a usar um talher. Faz como o papai. Aí a mamãe diz, não é igual ao papai não, seu papai está um ogro, come direito, Jonas. Porque se faz com modelos. Ninguém aprende do nada. A gente vai olhando as pessoas. Você é o crente que é por causa daqueles que te discipularam. Seu pastor, sua mãe, seu pai, seu irmão, os diáconos da igreja, aquelas senhoras da oração. Todas essas pessoas que têm alguma coisa que você diz assim, não tem nada a ver comigo, mas isso aqui... Nossa, que legal! E você traz para você, às vezes você se veste como uma pessoa, às vezes você passa a falar igual a pessoa, às vezes você está se pegando, puxa, eu estou imitando essa pessoa. É normal.
Mas o pecado faz a gente ter vergonha das coisas mais simples e normais da vida, como, por exemplo, a imitação. Olha como a imitação causa vergonha. Se alguém descobre que você imitou fulano, e você fala assim, você está falando igual Beltrano. Você fala, imagina! Não, eu encontrei esse sapato naquela loja lá, eu nem sei de onde tem esse negócio. A gente parece que foi pego no escuro e alguém está dizendo, olha aqui, está te denunciando, seu plágio, você é um plágio, você é uma farsa. Então, imitou é farsa. Então a gente fica, não, o que a gente prefere? Não, eu sou autêntico. O que o Trilling diz é que a gente precisa descobrir a cultura da sinceridade. Sinceridade, ele retoma aquela ideia do sincera. Mais uma vez, está aquele busto representando o governante. Mas aquele busto teve uma situação que quebrou o nariz caiu. Aí chama lá o escultor para arrumar e restaurar aquele busto do governador. E aí o que acontece? Cola aquele nariz e passa uma cera. E parece que não aconteceu nada. Mas tem uma hora do dia que o sol daquele lado bate ali e você enxerga a rachadura. E aí você sabe que aquele nariz um dia foi quebrado. Mas agora existe uma cera que oculta a sua rachadura. Sincero é alguém que não precisa mais esconder suas rachaduras, que não tem vergonha de se assumir como alguém que é povoado por uma comunidade de pessoas que influenciaram sua mente, seu jeito de viver. Já dizemos hoje aqui, somos um povo que não vai para o céu sozinho. Somos um povo que não vai para o céu solitariamente. Por isso que aquela canção bastante otimista, né? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça de eu ir. Caminhando eu vou para Canaã. Meu irmão, essa música pode ser a mais... Sua mãe podia adorar, e você podia cantar quando era pequeno. Mas ela é a expressão do maior egoísmo, do maior individualismo que alguém poderia ter na face da terra. Enquanto o povo da aliança chega no céu em bando, chega no céu lá em grupo, em coletividade, como igreja. Ninguém vai para o céu sozinho, ninguém vai para a casa de Deus sozinho, ninguém cultua a Deus sozinho. Por isso que a gente não suporta a ideia do desigrejado, porque o desigrejado é alguém que acha que pode chegar no céu sozinho, que pode construir uma igreja à sua imagem e semelhança, que pode cultuar um Deus e um Cristo, que ele pode seguir. Esse eu consigo ser fiel, esse eu consigo obedecer, esse eu consigo praticar o que ele ensina, esse eu consigo realizar o que ele me requer. Mas ele é obra da nossa mente, ele é obra da nossa criação. Terceiro e último, um dos maiores problemas que a gente poderia encontrar como algo que deveria assombrar, inclusive nós, pastores, nesse contexto de pandemia, é aquilo que assombra igrejas norte-americanas, por exemplo, e que assombra muitos dos católicos no Brasil. O nominalismo. O sujeito que tradicionalmente é cristão. Ele é cristão porque, eu escolhi uma ideologia ou uma visão de mundo, uma vertente de interpretação da realidade em que o cristianismo dá conta de tudo o que eu preciso. Ele não precisa viver. Ele não precisa imitar Jesus. Ele não precisa participar de uma igreja local. Ele não precisa se envolver com uma igreja. Ele não precisa, olha que coisa interessante, se submeter à disciplina de uma igreja. Ele não precisa ser membro de uma igreja. Ele pode ter a experiência de pensar a realidade como um cristão, sem sentir a menor necessidade de um envolvimento com a igreja local. É como Van Hooser diz, pastores como teólogos públicos, né? Ele chama atenção para o fato de que teólogos que não estão dentro de uma igreja, que não se envolvem com a igreja local, que não são membros de uma igreja local, são como almas sem corpo, são fantasmas, são fantasmagóricos. O
corpo de um teólogo é a igreja local. É ali que ele se torna visível, no seu comprometimento com a igreja, no seu comprometimento com a coletividade. Ninguém pode falar teologicamente da igreja com responsabilidade, sem viver a própria igreja. É a igreja como uma instituição ordenada por Deus, que tem a sua relação não só por causa do culto, mas por causa de toda a ordem criacional. A igreja está ligada às plantas, às árvores, às estrelas e aos astros, de uma maneira muito mais real do que você possa imaginar. A igreja não é um construto mental, a igreja não é uma construção da sua mente, a igreja não é uma invenção de homens, a igreja não é um construto que os homens inventaram, a igreja não é uma invenção de homens, a igreja é a maneira como Deus organiza o seu mundo. E é uma maneira de organizar em que a diferença mostra um corte profundo entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, os filhos da luz e os filhos das trevas, entre aqueles que são eleitos pela graça preciosa de Jesus, aqueles que são salvos pelo sangue precioso de Jesus, e aqueles que rejeitam a Jesus. Todas as vezes que você inventa uma igreja que apague esse risco no chão, que apague essa diferença, você não está mexendo com eclesiologia, você não está mexendo com uma teologia, você não está mexendo com o locus da teologia sistemática, você está mexendo com a natureza da criação de Deus. A igreja não é a representação de uma ideia humana, não é uma mera associação, um clube ou qualquer outra coisa que você possa inventar, muito embora ela apareça com todas essas vertentes e tenha vários desses nuances em seu modo de viver no mundo. Ela é muito mais do que uma associação e muito menos do que o noivo, muito menos do que o Senhor Criador dos céus e a terra.